Quem chega mais forte no Brasileirão? Vão ver os elencos mais valiosos do Brasil em janeiro de 2026 e principalmente focar nos clubes mais valiosos da Série A em 2026, jogador por jogador, de todos os elencos da Série A agora. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticos e fanáticos, eu sou o Diogo Cunha, seja muito bem-vindo ao Torcedorismo, cara. Aqui a gente fala de futebol brasileiro e nessas semanas aí até o início de Campeonato Brasileiro eu vou estar sempre lançando aí um vídeo pra esquentar esse Campeonato Brasileiro da Série A. Então se você tá ansioso, se inscreve no canal. Ao longo dessa semana a gente vai estar analisando a tabela de cada um dos times individualmente e quantos pontos cada time tem que fazer. Então se inscreve no canal, esses vídeos estão chegando, mas hoje a gente vai falar sobre os clubes mais valiosos do campeonato. Porque essa é uma matéria na ESPN, né, em outros portais também, ali com o valuation, né, quanto cada clube vale no Brasil, tá? E aqui eles puseram uma lista, né, tá vendo? De acordo com o Transfer Room, que é uma das ferramentas mais utilizadas, assim, pelos próprios clubes, tá? Os clubes usam, inclusive, para fazer propostas. Se você não sabe, o Transfer Room é uma plataforma paga e os clubes usam essa plataforma para ver quanto o jogador do time que ele quer contratar vale. Por exemplo, o Flamengo quer contratar o Caio Jorge. Olha lá no Transfer Room a avaliação do Caio Jorge e faz uma proposta baseada no que está lá. Outros clubes fazem isso também. Então, de acordo com o Transfer Room, vamos lá. O Palmeiras, o que eles fizeram aqui, cara? Eles somaram o valor de todos os jogadores do elenco de cada um dos clubes que estão listados aqui, tá? Cada um dos clubes listados, eles somaram o valor de todos. Então, na 19ª colocação, vem o Juventude com o valor de 30 milhões de euros. Cara, aqui do lado tem o valor em reais, se você quiser dar uma olhada. Eu não vou usar o valor em reais, porque o valor em euros é o valor que vale mais, né? Porque o real, a gente sempre quando vai converter, o euro tá com valor a mais, um valor a menos. Então, em euro, ele fica mais unificado, né? Então, aqui tá o Juventude com 19º elenco mais valioso do Brasil, com 30 milhões de euros. O Vitória vem na 10ª... Lembrando que o Juventude caiu pra Série B, tá? O Vitória vem com quase 37 milhões de euros ali, né? Aí vem o Sport com 42 milhões de euros, outro que caiu pra Série B. Assim como o Fortaleza, com um elenco de 50 milhões de euros. Lembrando que isso daqui já é de janeiro. O Atlético Paranaense com 61 milhões de euros. O Atlético Paranaense, que não fez grandes contratações, já tinha esse valor de mercado na Série B. Para você ver como que o Atlético fez um elenco de Série A na Série B. O Inter com 83 milhões de euros. O São Paulo, cara, com 90 milhões de euros. Se ligue nisso aqui, uma coisa assustadora na minha opinião, tá? Para você ver como que o projeto do Bragantino dá certo. Eles montam times que às vezes não brigam por títulos, mas a ideia do Bragantino é ganhar dinheiro. Ali da Red Bull é ganhar dinheiro. E tem valido a pena, porque olha só, o elenco do Inter custa 83 milhões de euros, com Borré e tudo mais. O São Paulo, 90 milhões de euros, com Lucas Moura, Caleri, todo mundo que você já conhece. O Grêmio, com 91 milhões de euros. O Atlético Mineiro, com 95 milhões de euros. E o Bragantino tá na frente de todos eles com 105 milhões de euros. Lembrando que o John, tá? Meio campista do Bragantino, é o 7º jogador mais valioso do Brasil. John realmente joga muito. Aí vem o Santos, que tem o Neymar ali, né? Mas já bastante desvalorizado, mas tem o Neymar no Santos. O Santos vale 111 milhões de euros, o que daria ali uns 700 milhões de reais. O Bahia vem com 119 milhões de euros no valor do seu elenco na 8ª colocação. Fluminense com 120 milhões de euros de valor no seu elenco. Aí vem Corinthians com 125. O Vasco da Gama, meu camarada, exatamente. O elenco do Vasco da Gama é o 5º mais valioso. O Ryan coloca o Vasco lá em cima, né? O Ryan é um dos jogadores mais valiosos do Brasil e coloca o elenco, puxa o elenco do Vasco bem pra cima, né? É um elenco bem descompensado, né? O Ryan puxa muito pra cima o valor do elenco do Vasco. O Cruzeiro, que tem muitos jogadores valiosos, né? O Caio Jorge, por exemplo, é um dos jogadores mais valiosos do Brasil. Tem o Matheus Pereira também, tem outros jogadores. Isso aqui tá sem o Gerson, tá? Porque se a gente colocar o Gerson aqui, botar mais 30 milhões de euros, né? Vai para 175 milhões de euros. Continua na 4ª colocação, mas ainda é o 4º clube mais valioso do Brasil. O Flamengo, cara, vem na 3ª posição. O Flamengo já puxa da casa do bilhão, né? 194 milhões de euros o Flamengo vale, tá? No seu elenco, quase 195.
O Botafogo, que tem ali o Montoro, principalmente, né, o Jordan Barreira, jogadores jovens que valem muito. O Botafogo com um elenco avaliado em 198 milhões de euros. E disparado, mas muito disparado, vem o Palmeiras com um valor de 267 milhões de euros. Mas tem outros clubes da Série A que não estão aqui. Então eu fui pro Transfer Market para ver aqui. O Transfer Market está com praticamente ali os mesmos valores do Transfer Room, né? Tá um pouco diferente, tá vendo? O Palmeiras está 267 no Transfer Room, no Transfer Market o Palmeiras está 227, o Flamengo tá 188 aqui no Transfer Market e no Transfer Room tá 194. Então assim, tá um pouco diferente, né? O Transfer Room sobe um pouco para cima, o valuation dos clubes, né? É um pouco mais preciso, mas a gente vê aqui alguns próximos, né? Por exemplo, aqui no Transfer Market, o Botafogo tá atrás de Cruzeiro e Flamengo, né? O Botafogo tá ali com 128 milhões de euros, sendo que no Transfer Room ele vale 197 milhões de euros. Mas como o Transfer Room não puxaram aqui nessa matéria todos os times da Série A, para não deixar você, torcedor da Série A, sem essa noção do ranking da Série A, que eu acho que é o mais importante desse vídeo, eu vou puxar aqui no Transfer Market também, mas saiba que o Transfer Market não é tão preciso quanto o Transfer Room e provavelmente o valor que está aqui no Transfer Market, o seu time vale mais que isso, tá? Então, vamos lá. No ranking do Transfer Market, a Chapecoense está aqui, tá? Como o time menos valioso, valendo 11 milhões de euros, tá? Quase 12 milhões de euros. O Remo vem ali com 14 milhões de euros ali no valor de elenco, tá? Dá para subir isso aí tranquilamente para uns 20, 25 milhões de euros, assim como o da Chape dá para subir para uns 15 também. O Curitiba vem com 25 milhões de euros praticamente, né? Dá para subir também bem esse valor do Coxa aí. No Transfer 1 ele estaria ali algo em torno, eu tô chutando, tá? Mas ele estaria algo em torno de 30 milhões de euros. O Vitória com 28 milhões de euros. O Mirassol, que não estava na outra também, tá com 29 milhões de euros. Lembrando, cara, que o Mirassol com 29 milhões de euros, ele não chega aqui no Juventude, né? Por isso que o Juventude está na 19ª colocação ali. Mas segundo o nosso ranking aqui, é bem possível que o Mirassol esteja ali basicamente na 20ª posição no próprio Transfer Room, né? O Atlético Paranaense aqui tá com 46 milhões de euros, o Inter com 63, o São Paulo, o Grêmio, Atlético, todos atrás do Bragantino ainda. Santos, Fluminense, aí segue o que vinha sendo feito mesmo, né? A diferença aqui é só o Vasco atrás do Bahia. Mas esses clubes aqui, né? A gente consegue ver que, cara, Chapecoense e Clube do Remo vão ter que se esforçar muito numa Série A para poder bater de frente com esses clubes bilionários que a gente tá vendo aqui, né? Clubes que valem 10, 20 vezes mais do que o elenco da Chapecoense e o elenco do Remo. Cara, dinheiro ganha jogo? Não, né? Dinheiro não ganha jogo. A gente viu o Mirassol na temporada do ano passado ficando aqui na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro, à frente de elencos muito mais valiosos. O que isso significa, cara? Cara, significa muito pouca coisa, cara. Significa que o seu time, né, os times mais valiosos, ele tem um jogo de mercado maior. Você consegue ali fazer contratações mais caras porque você tem jogadores valiosos. E aí, no caso, para pagar esses jogadores que você está contratando, você pode usar a venda dos jogadores do seu elenco. Então você tem mais crédito, se é que você me entendeu? Você tem mais crédito, é como se você tivesse mais dinheiro no banco, tá? Você tem um valor no seu elenco. É óbvio que a liquidez da venda desses jogadores não é tão simples assim. Por exemplo, se o Botafogo resolver vender todos os seus jogadores, ele não vai conseguir 200 milhões de euros, né? Vai ter que negociar algumas coisas. A liquidez não é tão rápida assim, não é tão boa a liquidez, mas isso dá um pouco mais de cancha. Não quer dizer que os clubes menos valiosos vão ser massacrados na Série A. Óbvio que não. A gente já viu, por exemplo, o Fluminense no Mundial de Clubes enfrentando o Al Hilal, que tinha 20 vezes mais investimento que o Fluminense. O Fluminense ganhou o Al Hilal, ganhou a Inter de Milão, foi o 4º colocado no Mundial contra clubes zilionários lá da Europa e do Oriente Médio, né? A gente já viu o Mirassol, como eu já falei, mas, meu irmão, o recado desse vídeo é o seguinte: Vitória, Mirassol, Remo e Chapecoense vão precisar de muita criatividade no mercado para achar jogadores baratos e promissores, tá? Porque eles vão bater de frente com elencos muito absurdamente caros e de elite, tá? Não é porque são caros também que são só caros, não. Os jogadores são de elite, são de seleção e esses clubes vão precisar ser muito criativos. Essa é a Série A que está se construindo atualmente, tá? Enquanto a gente não formar a liga, a Série A vai continuar assim, dispare nesse nível. O primeiro time mais valioso custa 1 bilhão e 600 milhões e o último time menos valioso, que no caso é a Chapecoense, custa ali 70 milhões de reais. É um valor absurdo, né? Isso precisa ser mais
balanceado no futebol brasileiro, mas comenta aqui embaixo, cara, se você acha que realmente Palmeiras, Botafogo e Flamengo são os mais valiosos nessa sequência, se você concorda com o valor do Curitiba, do Remo, do Atlético Paranaense, do Vitória, da Chape. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre esse assunto, se inscreve no canal, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!